Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor abençoe muito você, com a sua família. Daqui a pouco, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. E quero lembrar que amanhã, às 19h30, nós não vamos ter a vigília do Melhor da Terra. Nós vamos realizar o segundo jejum da Grande Vitória. Nós vamos passar a madrugada clamando, de joelhos. Vamos encerrar das 7 às 8 da manhã de terça-feira, dando uma bênção, fazendo o corredor de carros com bênção. E eu tenho certeza que será mais um grande trabalho. Esse é o ano da grande colheita. São muitas pessoas, centenas, falando continuamente. Este já é o melhor ano da minha vida. E nós temos trabalhado para dar condições a Deus, para concluir, para realizar aquilo que ainda falta. E finalizar este ano por cabeça, num lugar mais alto. O ano não acabou. Para nós, até dia 31 de dezembro é 2011 e eu estou acostumada a ver Deus agir no próprio dia 31. E não são poucas as pessoas que já testemunharam esta verdade. No dia 31, tiveram aquilo que esperaram o ano todo para ser definido, foi definido no dia 31. Mas foi no ano determinado. Então, Deus não falha. Tem uma palavra que diz que ainda que demore, espere, porque certamente virá a vitória. E não se atrasará. Deus chega na hora. Ele chega na hora. Eu tenho falado desta palavra e vou ler novamente, que é 1 Reis 13, e vou ler o 8, depois vou para o 16. Mas o homem de Deus respondeu ao rei, mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar, pois recebi estas ordens pela palavra do Senhor. Ó, a firmeza dele. Não coma, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. Por isso, quando ele voltou, não foi pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. Aqui no 16 diz assim, no 15, 16, então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, eu também, ó astúcia, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E sabe o que aconteceu? O homem de Deus que estava tão focado, tão firme, tão determinado a cumprir com a palavra do Senhor, os argumentos do profeta velho fizeram com que ele saísse da direção. Compreendeu? Quantas pessoas que têm cedido a argumentos mentirosos, que o diabo tem usado e usado de instrumentos como usou o profeta velho. Que, como eu disse esses dias, se um dia ele foi profeta, fazia muito tempo.
que Deus tinha deixado de operar por intermédio dele. Ele era um mentiroso. Quem falava pela boca dele era o mal. Entendeu? E o homem de Deus estava focado em obedecer a Deus. Deus tinha um grande projeto na vida dele, um propósito de usá-lo. E ele estava determinado, falou pro rei que ele podia dar até a metade dos bens, que ele jamais desobedeceria a Deus. Mas você vê que algumas pessoas, ela até está determinada a obedecer a Deus, etc., mas ela se distrai. Ela não vigia. Ela não usa a cabeça. Como eu sempre digo, usa a inteligência. Era para ele ter cedido aos argumentos do profeta velho? Claro que não. E o profeta velho aqui simboliza tudo aquilo que tira a pessoa da direção de Deus. Tudo. Quando você para de ouvir a Deus, de ficar, quando você sai daquilo que foi Deus quem dirigiu, quando você, ao invés de ficar com Deus, com aquilo que Deus tem colocado diante de você, você cede para outras coisas. Você está ouvindo o profeta velho. E quem é que falava pela boca do profeta velho? O diabo. Porque ele estava mentindo, e o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E o que aconteceu com o homem de Deus quando ouviu o profeta velho, quando cedeu para os argumentos dele? Foi destruído. Foi morto. Acabou tudo. Acabou vida, o sonho de Deus para ele, o propósito de Deus para com a vida dele. Acabou tudo. E quantas pessoas que têm bloqueado os planos de Deus para a vida delas, porque param de ouvir a Deus para ouvir argumentos do diabo, para ouvirem vozes estranhas. E toda vez que uma pessoa deixa de ouvir a Deus para ouvir o mal, para ouvir aquilo que é contrário ao que ele falou, toda vez que uma pessoa sai da direção de Deus, porque foi isso que o homem de Deus fez, ele saiu da direção de Deus. Acontece isso aqui, ó, é destruição. É destruição. Não tem vitória. Não tem como as coisas continuarem dando certo. Dá tudo errado. Puxa, se você ler o capítulo 13, você vai ver o quanto Deus foi com ele. Ele desafiou o rei Jeroboão. Um homem temido, mau, o símbolo da idolatria. Quando esse rei mandou prendê-lo, o braço dele ficou paralisado. Todo mundo ficou sabendo o quanto Deus tinha sido com o homem de Deus. O próprio rei se humilhou, reconheceu. E ele respondeu para o rei que ele jamais desobedeceria a Deus. Mas você vê que algumas pessoas, ela até tem uma postura firme por um tempo. Mas basta o diabo usar de argumentos convincentes, como diz a Bíblia, para ele mudar de ideia. Lamentavelmente, tem gente que tem comichão no ouvido, porque está escrito assim, comichão no ouvido. Tem gente que, ao invés de ele ficar com Deus, ouvir a palavra de Deus, ficar com aquilo que tem levado ele a vencer, ele para ficar se intoxicando. Quantos que estão intoxicados? Porque um dia está aqui, outro dia está ali, ouve um negócio, ouve outro.
mas não ficam com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Mas tem gente que um dia, enquanto estavam praticando uma fé viva, ouvindo a palavra de Deus, estavam na palavra, com a palavra, eram guiados pela palavra. A vida era um sucesso, como era do homem de Deus aqui, ó. Mas quando pararam para ceder a emocionalismo, religiosidade, entendeu? Mentiras, acabaram com a vida, destruíram, estão no fundo do poço e muitos caminhando para lá. Esse homem aqui não teve uma segunda chance. Deus não deu, não. Porque foi um absurdo ele ter desobedecido a Deus. Um absurdo. Deus deixou bem claro que ele tinha que ter ficado com a palavra de Deus. Jamais poderia ter dado crédito à palavra do profeta velho, que era um mentiroso. Então preste atenção. O que você tem feito com a tua vida? Cuidado. O profeta velho usou de argumentos convincentes, mas era tudo mentira. Era mentira. Ele pode ter sido profeta, mas ali não era Deus que estava usando ele, não. Ele falou que um anjo apareceu e mandou o homem de Deus voltar. Era tudo mentira. E talvez você, não sei, tenha sido guiado por mentiras. Se você saiu da direção, volta. Se você parou de ouvir a Deus, se posicione. Preste atenção na tua vida. Se você saiu da direção, volta. Porque o profeta velho simboliza tudo aquilo que tira uma pessoa da direção de Deus. É maligno. Não siga uma mentira. Não continue na direção que vai te levar ao sofrimento e destruição. Fica com a palavra. Se posicione em Deus. Ouça o que o Senhor está falando. Porque eu não sei, talvez um dia você venceu, prosperou tanto. Igual o homem de Deus aqui. Mas você saiu da direção. E hoje a tua vida não tem caminhado em bênção mais não. Então, volta para a bênção. Se posicione na bênção. Volte a viver bênção. Usa a cabeça, coisa que o homem de Deus não usou aqui. Usa a tua. Por isso ele foi destruído. Você não tem que ir ao fundo do poço ser destruído, não. Deus te ama e está lutando com você. Volta. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Seu Oswaldo, qual que é a importância da obra de Deus para a família de vocês hoje? Bom, a obra de Deus, ela hoje toma grande parte da nossa vida. Nós temos um estilo de vida voltado para a igreja e para as pessoas, né? Nós descobrimos que o lado espiritual, pastor, é o que conduz a nossa vida. Se o espiritual vai bem, todo o mais ao nosso redor vai bem. E aqui nós encontramos no nosso ministério como se achegar a Deus, como buscar a Deus, porque é o caminho. Se achegando a Deus, Ele se achega a nós. Então, o lado espiritual, de um vazio que nós tínhamos e nós não encontrávamos, eram religiosos, não tínhamos realmente aquela busca sincera por Jesus Cristo e pelo amor de Deus, né? E agora nós temos, graças a Deus, temos nosso espiritual abençoado. Desde que nós estamos nesse ministério, eu comecei primeiro buscando pela restauração da minha casa, da minha família. Nós encontramos a paz, encontramos assim a fé viva, racional, que nós éramos religiosos, não sabia da existência desse Deus vivo, Deus que transforma, como o próprio nome diz o nosso ministério, mudança de vida. Houve mesmo uma mudança de vida de dentro para fora, que foi o necessário para essa modificação, né? Para viver plenamente a bênção de Deus, que isso que está nos propiciando esse ministério. Eu tinha um ovário policístico e que dava muita dor e eu tinha que tomar remédio e pro resto da minha vida, mas a minha fé foi tanta, né, em Deus, que Deus podia curar, que Deus me curou e restaurou minha família.
tá cada dia mais abençoando na vida, não só familiar, mas também na profissional, na financeira, né? E tudo para engrandecer o nome dele e para que a obra dele prospere. Esse é o principal. É isso que o nosso ministério mostrou. No momento de maior desespero da nossa vida, quando minha esposa buscou, ela teve aqui o apoio de bispos, pastores, de toda a liderança, no momento de desespero. E é o que acontece com você, que se você chegar ao nosso ministério, vai ser muito bem atendido, as pessoas vão saber orientar, vão saber lhe encaminhar para buscar a Deus na hora que mais se precisa na vida. E foi o que aconteceu na nossa vida. Por isso, Deus mudou, foi mudando aos poucos, moldando isso tudo que a minha esposa e minha filha colocaram, né? Na minha vida, e nós falamos de bênçãos financeiras, de bênçãos de prosperidade, mas a prosperidade espiritual, sobretudo, porque ele mudou, no meu caso, mudou o caráter, mudou a personalidade. Eu era uma pessoa muito nervosa, egoísta ao extremo, soberba, né? A gente luta contra tudo isso ainda, pastor, mas já faz grandemente parte, 99%, e a gente está sempre lutando para colocar aquela pá de cal no velho homem, porque em Jesus Cristo nós somos renovados, é uma nova vida, né, que se começa. A família foi toda restaurada, a personalidade mudada, como minha esposa disse, hoje nós temos paz em casa, trabalhamos na obra, fazemos evangelismo, nós vamos e pregamos o evangelho como Jesus colocou, então no trabalho, na nossa vida particular, e é uma alegria profunda pisar aqui dentro da nave, do ministério. Todas as vezes que nós estamos pisando aqui, nós nos renovamos em força, para suportar o que está lá fora. A vida não é mil maravilhas, as pessoas às vezes pensam, mas eu entrei para o ministério, agora não tem mais problema. Não tem, mas aqui nós recarregamos a nossa bateria espiritual para brigar contra toda a parte espiritual que tem lá fora, que tenta nos fazer e nos jogar para o outro lado. Então a família unida, né, o espiritual vai bem, tudo mais, graças a Deus, vai acompanhando. Como eu já havia dito, eu cheguei ao ministério em primeiro lugar aqui buscando pelo meu casamento. Porque apesar dos olhos humanos, a nossa vida estava maravilhosa financeiramente, a família buscando uma forma religiosa, tudo, e praticando o bem. Então achávamos que nós estávamos assim alicerçados na rocha, na realidade não. Eu só fui encontrar isso aqui, a palavra do Senhor vindo do altar. E me encontrei aqui nesse ministério, quando entendi nesse ministério que, graças a Deus, Deus já estava me trabalhando, a minha mente de saber buscá-lo em primeiro lugar, a minha mente foi renovada, tive humildade de esquecer todo o religiosismo que eu tinha na minha vida, todo o sentimentalismo, e usei a razão. Então, a razão qual que era? Buscar o Senhor. Aconteça o que acontecer, eu estando com o Senhor eu estaria bem. E Deus foi restaurou o casamento, a minha filha a saúde, trouxe para cá também a mamãe, a minha irmã que já estava no Bezerra há algum tempo. Tinha um problema muito sério, a irmã da senhora. E tinha problemas, como foi dito hoje, gastava-se fortunas em ser internada, em medicamento e nada, e passava uma fase que aos olhos humanos estava bem, à base de medicamento, altas doses de medicamento, atrapalhando a vida dela profissional. E aí eu conquistei isso por jejum e oração, porque foi uma conquista, uma perseverança, colocar o nome dela para Deus e Deus ir trabalhando ela. Foi que ela agora está nesse ministério e continua na perseverança que eu tenho aqui. Ela fazendo lá evangelismo junto com a minha mãe. Primeira coisa foi a paz que restaurou na casa, que elas viviam em contendas, hoje vivem bem com a graça do Senhor. É importante ressaltar que a senhora dizia que em tempo ela estava no Hospital Bezerra de Menezes. Tempo em tempo. Isso passava e estava se agravando, porque às vezes começava de cada 2 anos, 3 anos, passou a 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, e precisou várias coisas acontecer, mas eu estava em oração, sabendo que Deus estava trabalhando. Hoje a minha mãe é perseverante, é evangelista, ama o ministério como eu amo e se entrega ao ministério como eu tenho entregue a minha família. Então, como eu digo, pastor, nós chegamos aqui com a vida derrotada. Meu marido passou um tempo, ele já saiu de casa, mas nem por isso eu me desesperei, porque eu sabia que Deus ia reverter essa situação. E sabia que quanto mais eu estivesse em comunhão com Ele, mais Ele estava fazendo na minha vida. E foi assim que Ele veio para o ministério, vendo o meu exemplo, vendo a paz, não tinha briga, apesar dele estar fora de casa, era a paz que eu transmitia para ele, fortalecimento do espírito dele, e ele foi se achegando a Deus.
Isso tudo que a senhora aprendeu aqui dentro, levou essa mudança e o senhor viu essa transformação e veio para o ministério. Sim, através da perseverança dela, e as pessoas às vezes pensam, saiu de casa, deve ter saído uma semana, ficou não. Foi um processo que veio tomando conta da gente, de cegueira espiritual minha, durante um tempo, até que culminou com essa barbaridade da vida, né? E isso está me levando à destruição total, porque eu já estava morando sozinho, achava que isso era normal, minha família distante, e afetando o meu trabalho, e certamente ia afetar a minha vida. Eu, como já disse em outro testemunho, acredito que nem estaria hoje aqui, pastor. Porque pessoas que mal intencionadas já diziam o seguinte, você vai perder até a sua vida, né? Eu achava que não, né? Mas era verdade. As pessoas que estavam colocando aquilo e o mal estava tomando conta de uma tal maneira que quando eu me desse conta do que eu fiz, de abandonar a minha família, de perder as coisas, certamente eu ia perder bens e outras coisas, provavelmente ia bater ali um desespero tamanho que eu não estaria mais aqui hoje. Mas eu vi a perseverança da minha esposa, da minha filha alegres, contentes com Jesus Cristo. Jesus impediu que alguma coisa pior acontecesse com ela ainda, porque ela chegou até a pensar em suicídio naquela hora. Então foi devastador, só que aqui nós tivemos o braço estendido e no desespero minha esposa buscou. Hoje nós temos muitas pessoas salvas da família, o nosso casamento foi salvo, tudo porque Jesus Cristo estendeu a mão através do ministério Mudança de Vida. É isso que a gente fala para essa pessoa que está ouvindo agora, né? Não é uma coisa fácil, não é uma mágica, não é um estalar de dedos, mas é uma coisa contínua, é uma aliança com Deus, é um comprometimento que vai se estabelecendo. Quando eu estava fora de casa e ela me falou, eu comecei a fazer jejuns, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, a orar nas madrugadas. Aquilo foi me afastando das más companhias. Eu vi, verdadeiramente, eu vi Deus afastando pessoas e situações de mim. Assim que meus olhos, eu falava, mas o que está acontecendo? Mas meus olhos foram abertos naquele momento. Eu via pessoas se afastando, pessoas mal intencionadas do trabalho e de relacionamentos que estavam me conduzindo para cada vez mais longe do meu casamento. Mas foi preciso passar por aquilo para que Deus mostrasse para nós e nos trouxesse. E a partir aqui dentro, ouvindo a palavra, procurando obedecer a palavra, nós começamos a crescer em Deus. O senhor chegou ao ministério, até mesmo enfrentou, mesmo formado, tendo curso superior, pós-graduação, tudo. Teve um pequeno problema, desempregado, depois, por intermédio da perseverança, Deus abriu uma grande porta de emprego. Foi exatamente isso que aconteceu. E hoje, também na época, nós entendemos. Como eu vinha de uma tribulação extrema, eu estava completamente longe da minha família, longe de Deus, em pecado absoluto, o que Deus fez? Deus separou. Naquele momento eu perdi o meu emprego durante 4 ou 5 meses, mas Deus separou, porque foi naquele momento em que eu comecei a fazer evangelismo, que eu descobri verdadeiramente a igreja, onde nesses momentos de desespero, se nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima da gente. Agora, se nós negamos a Deus e ficamos blasfemando, remoendo tudo que acontece de onde está Deus, porque Deus, ele não se aproxima de nós. Mas nesse momento a palavra do altar veio firme, fica firme, aguenta, porque Deus vai honrar. E aí, nesse momento, ele foi mudando minha personalidade, meu caráter, para que eu me humilhasse até o último instante, cabeça no pó, rosto no pó, orando, e ele honrou com o trabalho. Aí nós adquirimos o carro também para o evangelismo, espaçoso para que possamos contribuir com a obra. Mais recentemente tivemos o apartamento novo que nós recebemos e as lutas todas continuam, mas cada vez nós estamos mais fortes. É um trabalho consistente de vir aqui, se humilhar perante Deus, fazer os jejuns, né, as orações, sempre aos domingos. Hoje somos obreiros da obra, já há 3 anos praticamente, batizados, né, trabalhando e ajudando, porque aprendemos que quando nós temos problemas e nós ajudamos ao próximo e orientamos o próximo, na verdade nós estamos nos ajudando. O que esse ministério representa para a família de vocês hoje? Hoje é a nossa vida, né? Porque lá fora nós temos os nossos afazeres, a minha filha faz faculdade de medicina veterinária, a minha esposa, além de cuidar da casa, auxilia aqui no ministério em muitas coisas onde é possível, isso que ela vem nos ensinando, né? Fazer o melhor que pode. Nós trabalhamos aqui com um grupo jovem, com a limpeza da igreja, o que for necessário, pastor, porque nós somos gratos. A palavra é gratidão, então esse ministério representa hoje tudo na nossa vida. Nós trabalhamos lá fora, vamos buscar o pão lá fora para a nossa família, mas nós entendemos que é aqui o nosso futuro verdadeiramente em Deus. Faz parte da vida de vocês? Faz parte da nossa vida e espero que Deus sempre conserve assim, que nos conserve de pé. Nós temos força suficiente para continuar de pé, como a esposa disse, para que não caímos nunca, porque a recompensa que nós vamos ter é a recompensa do céu e essa não tem dinheiro que compre. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe. Amém. Momento da oração.
Ó Deus de Israel, eu oro para que esta pessoa acorde, desperte e se mova imediatamente, meu Pai. Que ela haja, que ela não continue mais como está na direção em que tem seguido, mas que ela se mova. Se ela saiu da tua direção, que ela volte. Se ela parou de dar crédito à tua palavra, que ela passe a dar. Se ela cedeu a argumentos, a engodo, a engano, que ela corte isso da vida dela. Dê força a ela, ajuda ela a entender, meu Pai. Meu Deus, ilumina o entendimento dessa pessoa. Tudo que vem bloqueando o entendimento dela, eu ordeno que saia. Eu peço, renova, ajuda ela a renovar a mente. Tira as escamas dos olhos. Tira o argueiro. Passa colírio nesses olhos. Dá visão espiritual. Tira a surdez espiritual. Ajuda ela a ouvir a tua voz, meu Pai. Ó Deus de Israel, eu peço, ajuda ela a dilatar o entendimento, renovar o modo de pensar. Ajuda, meu Deus. Que ela não continue nessa direção, porque é de destruição e sofrimento. Ajuda. Dê força a ela para voltar, para se posicionar. Porque o Senhor tem vitória para ela. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. E quando ela bebia desta água, que ela tenha a mente dela aberta, dilatada. Que ela possa usar a inteligência. Como diz a tua palavra, inteligência espiritual. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que a vida dessas pessoas seja realmente próspera, abundante, realizada, cheia de avanços e conquistas, Pai. Que ela seja poderosamente prosperada e abençoada. Porque ela tem financiado o teu reino, ela tem investido na tua obra. Desperta também mais semeadores. Move essa pessoa, coloca no coração dela o desejo de ser um semeador desta obra. Eu tenho certeza que ela vai desfrutar das suas promessas, como tantos têm desfrutado. Pai querido, onde esse programa estiver chegando, que libertação esteja chegando também, que entendimento, para a honra e a glória do teu nome. Que essa pessoa tenha força para voltar. Que o Senhor está dando a ela oportunidade para isso. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba da água comigo. E seja livre. Volta. Se posiciona dentro da vontade de Deus. Esteja no centro da vontade de Deus. Amém? Olha o Disque Vida aqui. Pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar hoje, às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Em todos os nossos templos. E amanhã, às 19h30, segundo jejum da grande vitória. Vamos clamar. E Deus é conosco. Venha. Participe deste trabalho. Esteja entre nós. Venha hoje. O Senhor está buscando por você. Coloca na cabeça. Eu sempre digo que quando a gente coloca na cabeça, a gente faz. Então coloca que você vai voltar, que você vai se posicionar, que você vai estar dentro da vontade de Deus. Você quer estar dentro da bênção. Andar em bênção. Agradar a Deus. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amigo.